Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O evangelho precisa ser realista com relação à realidade à nossa volta, às circunstâncias. Cada cristão precisa ser realista, não pode viver de sonhos. A fé não é um desprendimento da realidade. A cabeça nas nuvens, vivendo uma utopia, acreditando em sonhos irrealizáveis, enquanto desconhece a realidade. Para exemplificar, eu conheço multidões de crentes pentecostais que estão vivendo mais ou menos como as pessoas do mundo que apostam na loteria. Eles receberam uma profecia, sei lá da onde, ou se foi profetada. Eles receberam a profecia: eis meu servo, que eu tenho uma grande obra para ti. Eles passam a não fazer nada mais, porque estão esperando a grande obra de Deus. Jesus vai voltar e eles vão continuar esperando a grande obra de Deus. A grande obra de Deus é você aproveitar o dia a dia, o dia de hoje, falar de Jesus, cumprir a ordem do ID. É você amar o Senhor hoje, santificar a sua vida, consertar-se, praticar a religião verdadeira de visitar os irmãos que precisam. Poucos crentes estão obedecendo a Deus, são rebeldes, não querem obedecer à ordem de praticar a religião verdadeira, que é visitar os irmãos necessitados e carentes. Isto é a prática da religião verdadeira. Mas são poucos os crentes que estão fazendo isso. Mas a maioria dos pentecostais está aguardando, sem fazer nada, o cumprimento de uma grande obra que foi profetizada, que Deus tem para fazer na vida deles. Esperando a grande obra, eles não fazem nada. E eu vou repetir, Jesus vai voltar e eles vão continuar esperando a grande obra de Deus. A fé não ignora a realidade. A fé é crer em um Deus poderoso que pode vencer a realidade, até as leis naturais, fazendo milagres, mas com um propósito. A fé não age sem propósito. Eu recebi poder de Deus, fui batizado com o Espírito Santo, então vou fazer milagres. Vou mandar o vento mudar de direção, eu vou mandar a água secar aqui, vou mandar aquilo ali acontecer, o sol parar, então eu vou operar milagres. Para quê? Para todo mundo saber que eu sou o tal. Quantos crentes estão assim, sonhando com um mau uso de dons espirituais, acreditando em coisas desse tipo, sem propósito nenhum. Para que Deus vai curar uma pessoa? Para ficar vendo televisão mais confortavelmente? Para isso que Deus vai curar alguém? Não, se Deus cura, ele tem um propósito, é convencer alguém, é converter alguém naquela família. E a pessoa foi curada, se engajar na obra de Deus. É preciso entender o propósito de Deus. Jesus, quando veio à cruz, que missão dificílima! Ele sabia que tinha pela frente dificuldades terríveis, mas ele sabia que tinha que cumprir aquela missão. Ele veio para cumprir aquela missão, tomar aquele cálice amargo. E tudo conspirava contra ele. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 56, nos é dito que para que se cumprissem as Escrituras, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Naquela hora, Jesus precisava do apoio moral, espiritual, do calor, da solidariedade dos discípulos, e todos o abandonaram. Ele se sentiu só ali quando foi preso. Os que prenderam a Jesus com requintes de crueldade, zombaria,
batiam nele, zombavam, riam, cuspiam na cara dele, prenderam Jesus, fizeram Jesus sofrer durante toda aquela noite, um interrogatório cheio de malícias, de zombarias, e Jesus sofreu nas mãos deles, daqueles acusadores, porque era necessário, era uma obra que Jesus tinha que fazer, ele tinha um propósito, ele queria ser fiel até a morte, estava difícil aguentar aquilo, mas Jesus aguentou por amor a nós, para que pudéssemos ter a salvação. Logo a seguir, outra dura punhalada no coração de Jesus foi quando o Pedro o negou. Jesus já tinha avisado, mas quando a coisa se cumpre, é duro. Às vezes a gente está prevenido por Deus quanto a alguma situação difícil, mas quando ela vem, é ruim. Sofrer, a dor, a decepção, a traição de alguém amigo, isso dói muito na gente. E Jesus ali, vendo lá de dentro, sendo arguído e sendo torturado pelas pessoas lá de dentro da casa do sumo sacerdote, ele olhava para fora, lá no pátio, e ele conseguia ver o Pedro no meio dos outros homens que lá estavam. Era frio à noite, aqueles homens estavam acendendo uma fogueira para se aquentarem no pátio da casa do sumo sacerdote. E Pedro estava entre eles, e Jesus sabia, e Jesus viu lá o Pedro negando 3 vezes, e ao final da 3ª vez, quando Pedro negou a Jesus, Pedro olhou lá para dentro e viu Jesus olhando para ele. Lá de dentro, Jesus estava olhando para o Pedro. Pedro desatou a chorar, saiu dali correndo, chorando, porque tinha negado o seu Senhor. Ele que tinha prometido nunca negar o Senhor, que seria fiel até a morte, negou a Jesus 3 vezes, cumprindo aquilo que Jesus já tinha avisado. E ainda Jesus, sendo traído pelo Judas, sofrendo tudo aquilo, o quadro se fechou. O sofrimento de Jesus foi em todos os sentidos. Mas ser abandonado pelos discípulos, ser vilipendiado pelos sacerdotes que deviam zelar pela pureza da religião, ser negado pelo Pedro, aquele discípulo tão chegado, ser traído pelo próprio discípulo Judas, era duro demais. Aquela dor era terrível. Pois é, Jesus passou tudo aquilo porque tinha um propósito. Meu irmão, você tem que ter uma convicção na sua cabeça. Propósitos em tudo. Não faça nada sem razão, sem sentido, sem propósito. Não jogue conversa fora. Não fique com passatempo e brincadeira, distração, jogando tempo fora. Não desperdice dinheiro. Use na obra de Deus, consagre a Deus o que você tem de melhor. Mas não fique jogando dinheiro fora em coisas supérfluas e desnecessárias, brincando de consumismo, só comprar, comprar, comprar. Meu irmão, pense bem no que você está fazendo. Tudo que fizer, tenha propósitos diante de Deus. Não deixe a vida te levar, não deixe as circunstâncias carregarem você. Você tenha um propósito, ainda que todas as circunstâncias sejam adversas, continue firme naquilo que Deus designou para você. Meu irmão, não se deixe influenciar nem pelo ambiente de religião, pelas alegrias sem fundamento dos religiosos, mas tenha um rumo na sua vida, tenha uma direção, um propósito, não pare, não desanime, continue, se reanime no Senhor. Deus quer que você entenda isso. Ninguém faz a obra de Deus sem sofrer. Vai ter que sofrer, mas que você tenha propósito em tudo que fizer, para lá no final poder se considerar um vencedor. É o que Deus quer para você e para mim também.